Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. A cena corta para a Shinhwa, no escritório da diretora. O celular toca e ela observa, vendo a foto deles, e com um ar contemplativo, suspira, apagando a tela. E a cena corta novamente para o colégio, onde o prota sai do carro alegremente, celebrando. Uau, o fato dessa instalação existir em uma ilha é fascinante. E o Kaden reflete. Eles construíram em uma localização exclusiva de propósito. Entendi. E a Boyoung observa, ponderando. O lugar é ainda maior comparado com a foto. E um cara chega, estendendo a mão e comentando. Eu já havia lhe visto de longe, mas essa é a primeira vez que nos apresentamos apropriadamente. E esboça um sorriso, acrescentando. Eu sou Surankang da Baekho. E o In-hyuk cogita. Surankang, o sucessor de Baekho, veio em pessoa? E declara, sou In-hyuk Go. Os dois se cumprimentam enquanto Kaden analisa. Aquele cara também é forte. E olhando para o lado, ele observa o local, concluindo. Eu consigo sentir a energia dos despertados poderosos no prédio, mesmo com eles tentando esconder. Eles se empenharam mesmo nesse colégio. E Surankang informa. Agora que verificamos a identidade de todos, vamos guiar os estudantes para os seus dormitórios. Ah, Sr. Go! O diretor está lhe esperando, me acompanhe, por favor. E olha para o lado, indagando. Ah, vocês se chamam de Wu e Wu-in, certo? E os dois confirmam. Sim, senhor. E o cara mexe no papel, constatando. Ah, vocês podem seguir ele. E o cara convida. Ah, venham comigo. E o prota segue, enquanto o Wu-in concorda. Tudo bem. E o prota assevera. Vejo vocês depois. Os dois o encaram, e a cena mostra o colégio. O prota anda pelo corredor. Maravilhado. Uau, esse dormitório é bem legal. Ele fica todo alegre e o cara aponta, explicando. Os quartos à esquerda e à direita são de vocês. Escolham o quarto que quiserem e comecem a ler as informações do folheto que tem lá. E o cara parte, avisando. A programação do colégio começa amanhã, então seria uma boa ideia vocês começarem a se preparar desde já. E os dois cumprimentam respondendo. Sim, senhor. Eles adentram o quarto. E o prota, todo bobo, corre pelo quarto, radiante. Uau, isso é incrível. Ele deita na cama, todo corado, e olha para Kaden, questionando. Sr. Kaden, esse lugar não é fantástico? E o Kaden suspira, retrucando. Fantástico nada. O principal propósito desse lugar é treinar. Por que eles gastaram tanto dinheiro com esses quartos? E argumenta. Olha, pensa comigo. Como você vai superar os seus limites estando tão confortável? E pondera, eles estão só jogando dinheiro fora. O prota fica incrédulo, e a cena corta para Surankang, acenando para dentro e anunciando. O diretor está esperando lá dentro. In-hyuk passa por ele e chega perto do diretor, que olha para o lado, cumprimentando. In-hyuk, há quanto tempo? E o In-hyuk abaixa a cabeça, saudando. Como vai o senhor? E lembra, ele é Seong-han. Ele foi conhecido como o despertado mais forte do país. Este afirma, eu estava bem até pouco tempo. E lamenta, eu teria continuado bem se eu não tivesse pego esse trabalho. Eu não esperava por uma tarefa dessas na minha idade. E o In-hyuk supõe, ele se manteve discreto após ter se aposentado. Ele provavelmente não está contente em ter sido envolvido nisso. E o diretor propõe, vamos sentar e conversar, podemos? E o In-hyuk questiona-se, mas será mesmo que ele se envolveu só porque outras pessoas sugeriram? A porta se fecha e In-hyuk sai, desabafando. Ufa, até uma conversa curta com ele me deixa exausto. E se espanta ao olhar para a frente, surpreso. Seonga, você já está parecendo um instrutor só de passar alguns dias aqui. E o Seonga relata. Eu soube que você fez um favor para Subin. E o In-hyuk minimiza. Ah, não foi nada. E o Seonga se vira, orientando. Me siga, eu vou te levar aos dormitórios dos supervisores. E, caminhando pelo local, revela. Eu saquei que as crianças dos outros grupos chegaram bem antes de nós. Eles estão se adaptando há pelo menos meio mês agora. E o In-hyuk indaga. Eles não comunicaram que o colégio começa amanhã e que hoje seria o dia de orientação? E o Seonga esclarece. Comunicaram. Mas eles explicaram que não puderam impedir os estudantes que quisessem chegar antes para se adaptarem. E o In-hyuk suspira, consternado. Ah,
Isso significa que todos os grupos estavam aqui, menos o nosso? E o Seonga pondera. Você sabe que era inevitável, já que a Shinhwa e a União se tornaram muito influentes nos últimos anos. E o In-ryuk admite. Sim, mas eu só estou preocupado com as nossas crianças. Um barulho ecoa, e o Prota pergunta. Hã? Ele se levanta e vai em direção à porta, respondendo. Estou indo. E um cara na porta, irritado, reclama. Por que demorou tanto? E o Prota justifica. Hã? Desculpe, eu estava me trocando. E admira. Uau, ele é tão alto. E o cara avalia. Ótimo, esse moleque parece ser fraco também. Eu definitivamente me destaco entre os despertados não afiliados. E apresenta-se. Meu nome é Jong-Soo Lee. Eu fui designado ao mesmo piso que você. E o Prota responde. Entendi. Eu sou o Ji-woo. E o cara se irrita inquirindo. Então qual é o seu poder de desperto? E o Prota estranha. Hã? E o Woin chega, repreendendo. Você não aprendeu que você não pode perguntar o poder de desperto das outras pessoas? O cara se espanta e contesta. Cara, eu não gostei do seu tom. Quem disse que eu não sabia disso? Aliás, quem é você? Você acabou de chegar aqui também? E o Prota se intromete, questionando. Ah, espera, por que você está me perguntando isso? E o cara suspira desdenhando. Ah, seus imbecis. E encarando-os explica. Por que os despertados não afiliados têm que ficar juntos? E o Prota boquiaberto interroga. Como assim? Por que os não afiliados têm que ficar juntos? E o cara justifica. Use a cabeça. Você acha mesmo que as pessoas daqui ligam para os despertados não afiliados como a gente? É por isso que temos que unir forças. E para isso precisamos nos conhecer. Os dois o observam. E é mostrado Kaden, refletindo. Bom, isso não é surpresa. E o Woin argumenta. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu não acho que nós tenhamos que te contar nada agora. Eventualmente você vai nos conhecer conforme passa o tempo junto. E o cara, ainda irritado, rebate. Mentira, não é você que decide isso. Essa decisão foi feita com os outros não afiliados antes de vocês chegarem. Vocês não vão ser exceção. E o Woin recusa. Bom, eu não quero. E o cara se irrita, vociferando. O quê? E o Prota adere. Nem eu. E olha para o cara, ponderando. É bom que os despertados não afiliados estejam se esforçando para se conhecer. Mas por que temos que quebrar as regras para isso? Ainda podemos nos dar bem desse jeito. E o cara se irrita ameaçando. Eu estava sendo bem educado, não estava? Eu tenho cara de quem está brincando? Vocês estão a fim de morrer? O Prota e o Woin ficam em silêncio. E a cena corta para a Shinhwa, onde alguém comunica. Presidente, eu me encontrei com o diretor agora há pouco. E a Jion pergunta. Então era verdade que o Sr. Han estava lá? E o In-ryuk confirma. Sim, e parece que eles planejam ficar. Eu não consegui descobrir por que ele aceitou a posição de diretor. Ele sempre se recusou a participar de atividades externas. E acrescenta. Como esperado, outros grupos estão mantendo nossas crianças sob controle. Eu soube que os estudantes de todos os outros grupos, exceto pela Shinhwa e pela União, chegaram aqui há cerca de meio mês. A diretora não responde nada, e ele assegura. Eu vou ficar de olho neles, então não se preocupe muito. E a comunicação com o exterior será limitada por razões de segurança a partir de amanhã, então eu temo que não será fácil te contatar. E ela conclui. Entendi, cuide-se. Ela desliga o celular e suspira, exasperada. Ah! E a cena corta para o cara, irritado, questionando. Qual é? Continua com esse seu papo? Os dois não respondem e o cara tripudia. Que foi? Está com medo agora? Você deveria ter aberto a boca quando eu estava sendo educado. E o outro, preocupado, pede. Chega, Jong-soo, eles já entenderam. E o Jong-soo, irritado, retruca. Chega nada, esses caras só aprendem do jeito difícil. E o outro, preocupado, alerta. Mas você não quer arrumar problema por causa de uma confusão, não é? E o Jong-soo pondera. Droga, ele está certo. E se vira rosnando. Porra, vocês tiveram sorte. Se não estivessem nesse lugar, vocês já estariam mortos. E o cara, preocupado, aconselha. Vocês também, parem de ser tão teimosos e contem logo os seus poderes. E o Prota insiste. Eu disse que não. Por que você continua perguntando? Jong-soo se irrita e o outro arregala os olhos. Jong-soo empurra-o gritando.
Porra, sai da frente! Beleza, eu não preciso de malditos como vocês dois também. E, energizando-se, ameaça. Mas eu vou descer a porrada em vocês antes de vocês irem. E o outro se espanta, alertando. Jong-Soo não. E alguém pergunta. Quem é esse? O Jong-Soo fica confuso e recebe uma joelhada na costela. É o Jisuke que chega, questionando. Vai descer a porrada em quem? Ele lança outra joelhada, repetindo. Vou perguntar de novo. Em quem você vai descer a porrada, seu arrombado? O cara cai no chão e Jisuke encara-o, inquirindo. Quem é você? E por que você está ameaçando eles? E o cara prepara o poder xingando. Seu filho da puta! E o Jisuke provoca. Olha, esse cara, eu estava pegando leve com você, mas agora você está morto. E alguém grita. Jisuke, para! E o Jong-Soo se espanta, cogitando. Jisuke não pode ser Jisuke da Shinhwa. E o prota adverte. Você não pode bater assim em alguém. E o Jisuke justifica. Mas ele me irritou primeiro. Ele até tentou usar os poderes dele. E o prota reitera. Mesmo assim, você não pode fazer isso. E o Jisuke se irrita, desdenhando. Ah, tanto faz, a culpa é dele. E o Jong-Soo raciocina. Aquele Ji-Woo, ele conhece o Jisuke da Shinhwa e conclui. Merda, não é à toa que ele age daquele jeito. Ele tem alguém lhe defendendo então. E o Jisuke olha para o cara, desafiando. Está olhando para quem? Quer apanhar de novo? E o Jong-Soo abaixa a cabeça, desculpando-se. Desculpa, eu não sabia que você era o Jisuke da Shinhwa. E o prota olha para Jisuke e para o cara, indagando. Desculpa por aquilo, você está bem? E o cara raciocina. Esse maldito, quem ele pensa que é para ter dó de mim? E sai respondendo. Eu estou bem, vamos embora. E o outro concorda. Ah, tudo bem. E o Jisuke, irritado, pergunta. Quem é esse maldito irritante? E o prota olha para Jisuke, indagando. Você viu o seu quarto? E o Jisuke responde. Sim, e vim direto para cá. Mas os quartos de vocês estão mais longe do que eu pensava. E o prota pergunta. Sério? E a Subin aparece comentando. Nossa, é longe para caramba. Por que os quartos estão tão separados um do outro? E o prota sorri, surpreso. Hã? Subin? E ela retruca. Por que você continua agindo como se fôssemos amigos? O prota ri, e Kaden pensa. Aqui vão eles de novo. Eles se sentam, e o prota pergunta. Jisuke também mencionou os nossos dormitórios. O quão longe eles ficam? E a Subin informa. Estamos em prédios diferentes. E o prota pergunta. Sério? E a Subin explica. Sim, eu soube que eles separam os afiliados e não afiliados em dormitórios diferentes. E o prota, todo bobo, assimila. Nossa, sério? É por isso que o Jong-Soo disse que os não afiliados deveriam se unir. E o Jisuke pergunta. Hã? Quem? E o prota explica. É o cara que conhecemos mais cedo, Jong-Soo, um não afiliado como eu e o Woo-In. E o Jisuke questiona. Aquele cara disse algo assim? E o prota confirma. Sim. E a Subin, sentada, pergunta. De quem vocês estão falando? E o Jisuke responde. De um cara que estava arrumando briga com os dois. E a Subin olha para ele indagando. Ah, por quê? E o Woo-In relata. Ele perguntou quais eram os nossos poderes, afirmando que os não afiliados deveriam se unir. Quando nós recusamos a contar, ele nos ameaçou. E a Subin se irrita, berrando. O quê? Mas que cara maluco! Os dois se encaram por falarem junto, e ele reclama. Não me copia. E ela, irritada, retruca. Você que está me copiando. E ele ameaça. Ah, você quer morrer? E ela provoca. Esse é o seu desejo? E o prota pede. Gente, para. O Kaden suspira ao ouvir isso, e a cena mostra o anoitecer. Ele se alonga e reclama. Cara, esse pessoal não para de falar. E alguém chama. Sr. Kaden? E o Kaden olha, perguntando. Hã? O que foi? E o prota explica. Eu não consegui perguntar para o Jisuke e para a Subin, mas eu não entendi direito por que os não afiliados deveriam se unir. O Jong-Soo chegou a mencionar que eles não ligariam para os não afiliados no colégio. E o Kaden lambe a pata, esclarecendo. Bom, é um problema comum. Os despertados pensam que são especiais só porque têm poderes que os humanos comuns não têm. E o prota olha para o lado, questionando. Sério? E o Kaden confirma. Sim, pensa só. Até as pessoas com um pouco mais de dinheiro ou autoridade já se consideram melhores do que os outros.
mas estamos falando de poderes especiais aqui. Então, alguns pensam que são mais evoluídos que as pessoas comuns, outros afirmam que são de uma espécie diferente. E o prota semicerra os olhos, reflexivo, enquanto Caden esclarece. Os despertados se dividem em rankings baseados em quão fortes os seus poderes são. É por isso que eles pensam que os afiliados de grupos como a Shinhua e a União são diferentes dos não afiliados. E o prota olha para ele, perguntando: é porque você aprende o controle de força nesses grupos e fica mais forte? E o Caden explica: é um dos motivos, nem todos podem, mas assim que você é reconhecido pelo grupo, você aprende pelo menos um controle de força de baixo grau. E não só isso. Ter uma afiliação significa que você é parte de um grupo de influência, mas isso não se aplica aos não afiliados. O prota fica pensativo e olha para Caden, indagando: então o Jizuki e a Subin também pensam assim quando estão comigo? Eles acham que são superiores ou mais especiais do que eu? E o Caden fica pensativo e questiona: você acha que eles são esse tipo de pessoa? E o prota responde: não, eu não acho. E o Caden concorda: eu também não. Eles são bem únicos até para mim. Se eles te desprezassem, você acha que eles iriam passar tanto tempo com você? O prota fica pensativo e começa a rir que nem um bobo. E o Caden suspira, perguntando: por que você está rindo feito um idiota? E o prota responde: não sei, eu não consigo evitar. E o Caden conclui: sim, claro que não. E o Caden boceja e observa o lugar, indagando: hã? Quando o Ji-won saiu? E olhando para o relógio, reflete: o colégio já deve ter começado. E fechando os olhos novamente, pondera: bom, ele vai ficar bem sozinho. Que seja, eu estou sempre com um soninho nesse corpo. E quase dormindo considera: eu ia dar uma olhada nesse lugar. Tanto faz, vou tirar uma soneca antes. E a cena se volta para o prota, onde alguém questiona. Eles se recusaram a contar os poderes deles para o Jeongsu. No que eles estavam pensando? Eu soube que o Jisuke, aquele da Shinhua, deu cobertura a eles. E o garoto de cabelo vermelho comenta: uou, sério? Não duvido. Eles não teriam se feito de durões se não tivessem alguém influente assim para dar cobertura. E a outra acrescenta: ah, você soube? Eles deram uma festa para os afiliados ontem, até a hora de recolher. E o de cabelo vermelho cerra os dentes rosnando: cara, ele realmente tem um tratamento especial. E a garota lamenta: não é? Que inveja. E o prota conclui: uma festa? Eu não sabia disso. Estranho. O Jisuke e a Subin passaram a noite comigo e com o Woo-in, no meu quarto até a hora do recolher. Um passo ecoa. Eles olham para o lado. E é mostrado um cara chegando e anuncia: prazer em conhecê-los. Meu nome é Gi-wook Jang. Eu serei o instrutor de vocês no colégio. Podem me chamar de Sr. Jang. E à frente deles, ele afirma: antes de começarmos, tem algo que vocês devem manter em mente. Enquanto estiverem aqui, a minha palavra é lei. E adverte: e não pensem que vocês são especiais. Vocês estão na base da pirâmide aqui. Eles ficam pensativos e o Sr. Jang ordena: agora, cada um de vocês vai me contar qual é o poder de despertar de vocês. E o de cabelo vermelho declara: eu posso aprimorar a minha força. Eu consigo levantar cerca de 100 quilos com uma mão. E a garota sorri, revelando: meu poder é a telecinese. Eu posso mover um adulto com facilidade. E o Jeongsu informa: eu posso aprimorar a minha força e tornar o meu corpo rígido o suficiente para aguentar ataques externos. Eu também consigo levantar 100 quilos com uma mão e eu não me machuco muito quando um carro me atinge. E o outro, meio constrangido, gagueja explicando: eu consigo entender e analisar a situação rapidamente. Alguém ri dele. É o de cabelo vermelho que zomba. Ah, que tipo de poder é esse? Ele cora enquanto o Sr. Jang repreende: do que está rindo? O outro olha para o lado, enquanto o Sr. Jang esclarece: escutem aqui, esse tipo de poder é mais vantajoso em grupo do que uns poderes de combate meia-boca. Os despertados de hoje em dia não só lutam em combate, mas também têm uma forte influência na sociedade e gerenciam vários negócios. E o Jeongsu avalia: ainda assim, os despertados que representam cada grupo têm poderes de combate. Eles até são classificados como ranqueados. E o Sr. Jang prossegue: próximo. E o prota justifica:
Desculpa, eu não posso te contar qual é o meu poder. E o outro se espanta, cogitando. Esse moleque está louco? Ele ainda está encucado com aquilo mesmo nessa situação? E o Sr. Jang o encara enquanto o prota cora, alegando. Me disseram que eu não posso contar os meus poderes para os outros. E o Sr. Jang rebate. Eu sei as regras, não precisa me lembrar. Mas que diferença faz se você nos contar qual é o poder? Você pensa que o seu poder é tão especial assim, comparado aos outros aqui? O prota fica sem responder, e o Sr. Jang encara-o, instruindo. Escuta, moleque, é melhor você falar o seu poder agora, e aprender do que esconder ele. Além disso, as pessoas eventualmente vão descobrir o seu poder durante o colégio, e o prota encara-o, argumentando. Eu sei disso também. Eu também não considero que o meu poder seja melhor do que o dos outros, mas eu não quero desapontar quem me ensinou a esconder os meus poderes o máximo possível. E analisa. Eu não quero desapontar o In-hyuk e o Sr. Kaiden só por uma conveniência minha. O Sr. Jang fica pensativo enquanto o Jeong-su observa, julgando. Que idiota! Ele entrou para a lista negra do Sr. Jang por dar uma de teimoso, bem feito. E o Sr. Jang concorda. Nada mal. Você é um despertado, afinal de contas, não é? Certo, eu respeito a sua decisão, mas você se recusou a fazer o que eu mandei. E aponta, mandando, corra 20 voltas aqui. E o prota alegremente confirma, sim, senhor. Ele sai correndo e o pessoal ri da cena. O Woo-in se move em direção a ele enquanto o Sr. Jang pergunta, e o que você está fazendo? E o Woo-in responde, desculpa, eu não posso contar também. O Sr. Jang fica pensativo e observa os dois correndo. E a cena muda para o Kaiden, bocejando e lastimando. Nossa, eu não consigo parar de bocejar. Eu estou sempre com sono. Eu tenho mesmo que sair? Ele olha para o lado notando. Hã? Um barulho ecoa e o In-hyuk adentra, avisando. Ah, você está aí. Ele chega com uma sacola, contando. Nitrato de caseína. Eu te assustei. Eu tinha esquecido de te trazer uns petiscos. Ah, o Ji-won comunicou que eu poderia entrar, então não fica bravo. E o Kaiden fica pensativo enquanto o In-hyuk alerta. Você pode irritar o seu estômago por comer muito, então pega leve na comida. E saindo ele dá um tchauzinho despedindo-se. Tchau, tchau, te vejo depois. E o Kaiden, incrédulo, expressa. Sério, o que esse cara tem? E a cena se volta para o prota e o Woo-in, esbaforido, enquanto o Sr. Jang comunica. Como hoje é o nosso primeiro dia, vocês vão treinar um com o outro. Vamos ver o quão bons vocês são. E o garoto de antes pondera. Mas senhor, o meu poder não é de combate. E o Sr. Jang entende. Eu entendo, mas isso não te torna inútil em um combate. E como um despertado, é importante que você se prepare para esse tipo de situação. Você não pode escapar disso. E o garoto aceita. Ah, sim, senhor. E o Sr. Jang solicita. Quem vai primeiro? E o Jeong-su vai à frente, oferecendo-se. Eu vou. Ele vai para o outro lado, planejando. É a minha chance de chamar atenção. Eu vou derrotar todo mundo e mostrar para eles do que eu sou capaz. E o Sr. Jang observa-os querendo saber. Então, quem vai ser o oponente dele? O Woo-in vai à frente. E o Jeong-su observa-o gostando. Ótimo, ele é o primeiro oponente. E decide. Esse cara estava meio que me deixando puto. Eu vou descer a porrada nele. E o Sr. Jang avisa. Tem um centro de tratamento dentro do colégio, então não liguem de se machucar. Comecem quando ouvirem o sinal. O sinal começa a tocar e o prota torce. Vai, Woo-in! O cara se energiza, preparando um soco. O Woo-in o observa e o cara parte para cima gritando. Você está morto! Mas, sem nem perceber, recebe um golpe no queixo, voando para trás. O Woo-in lança outros golpes nele, enquanto o pessoal fica boquiaberto, chocado. Hã? O cara cai com tudo no chão e eles se espantam, enquanto o prota festeja vibrando. Uau, Woo-in! Aquilo foi incrível. E o Sr. Jang suspeita. Aquele moleque não é afiliado mesmo? E o prota cora, elogiando. Woo-in, eu te acho muito forte. O Sr. Jang olha para a interação dos dois, percebendo. Foi só por um momento, mas aquela força e controle. Eu escutei que a união o achou. Eles trouxeram um monstro, e o Jeong-su geme, tentando entender o que acabou de acontecer. E observa, admitindo, aquele cara é forte pra caralho.
Eu não acredito que ele não é afiliado. Ele foi expulso de algum grupo por ter entrado em uma confusão? E o de cabelo vermelho observa. Você viu aquilo? O Jong-soo caiu sem nem conseguir fazer nada. E a garota completa. E o Jong-soo é bem forte também. Aquilo foi incrível. E o Jong-soo se levanta praguejando. Droga! E o Sr. Jang manda. O que você está fazendo aí? Sai agora! O Jong-soo se espanta e teme. Não! Se me virem acabado assim, eles vão pensar que eu sou fraco. E implora. Sr. Jang, me dê outra chance, por favor. E o Sr. Jang indaga. Quê? E o Jong-soo insiste. Isso não é só um treino, e sim um teste, certo? Eu não consegui mostrar tudo que eu tenho. Por favor, só mais uma chance. E o Sr. Jang argumenta. Mesmo se eu te der, você não está em condições para ser testado. E o Jong-soo garante. Eu estou bem, eu consigo. E o prota admira. Uau, eu não iria conseguir me mexer se eu fosse ele. Ele deve ser bem durão. E o Sr. Jang cede. Certo. Em outros casos, eu não daria uma segunda chance, mas como você falou que é um teste, eu vou criar uma exceção. E o Jong-soo abaixa a cabeça, agradecendo. Obrigado. E o Sr. Jang olha para o lado perguntando, quem é o próximo? E a garota calcula, o Jong-soo está ferido, então essa pode ser uma chance. E o de cabelo vermelho cogita, eu vou ter que lutar por algumas horas. Talvez agora seja o melhor momento. E o prota preocupa-se. Ele está machucado. Tudo bem lutar? O corpo dele pode aguentar, mas eu tenho certeza de que ele ainda sente dor, e se machucar mais pode ser perigoso para ele. O Sr. Jang, sem ver resposta, cerra o senho, determinando, Ji-won, você vai. E o prota surpreende-se. Eu? E estranha. Ele sabe o meu nome? E vai à frente, assentindo. Tudo bem. E o Jong-soo observa, esperando. Dessa vez vai ser esse cara? E o prota questiona. Você está bem mesmo? E o Jong-soo, irritando-se. Como ele ousa me desprezar? E desafia. Cala a boca e vem pra cima. E o prota concorda. Tudo bem. E hesita. O que eu faço? Ele está machucado? O barulho de começo da luta ressoa, e o prota se prepara para lutar, enquanto o Jeong-soo prevê. Essa é a postura de um lutador de curta distância, assim como eu. Então eu estou na vantagem. Eu não vou ser pego de guarda baixa. Eu vou derrubar ele com tudo que eu tenho e me provar. Ele prepara o soco fortão novamente. E vem em direção ao prota, que desvia e lança um soco nas costas dele, que olha para trás, surpreso. Esse pirralho. O prota desvia novamente e lança um socão no maxilar dele. Ele geme de dor e encara o prota, se enraivecendo e xingando. Ó, seu maldito! Ele lança vários socos seguidos. O prota desvia de todos, indo pela lateral dele e socando as costelas. Ele geme de dor e o prota lança outros socos nele, enquanto a garota elogia. Uau, ele é muito rápido! E o Sr. Jang nota. Ele está acompanhando os movimentos do seu oponente perfeitamente. Os ataques dele são excelentes também. E ele fez isso tão facilmente. Ele está lutando sem usar todo o poder dele? O Jong-soo lança um soco. O prota desvia e relembra do que o Kaiden comentou. E um flashback começa, onde o Kaiden fala. Até agora, a sua estratégia era de usar tudo no começo da luta. Aquele estilo combina com você, já que você pode se mover rapidamente e liberar toda a força que você juntou. Mas você não é quem você costumava ser. Agora você precisa calmamente observar o seu parceiro de treino e se manter no ritmo dele. E o prota pergunta, por manter o ritmo, você quer dizer que eu devo tornar a luta mais longa? E o Kaiden confirma, exatamente. O que importa agora não é só ganhar. Enquanto a sua vida não estiver em perigo, é importante que você aprenda o máximo com o treino. E aconselha, quando tiver uma chance de treinar com alguém, nunca a desperdice, porque quanto mais forte você fica, menos chance você vai ter de treinar com os despertados. Nesse sentido, o colégio vai ser uma ótima oportunidade para você progredir, e a cena volta para o presente, onde o prota desvia de mais um soco, e o Jong-soo esbraveja. Seu fodido, você só consegue desviar? E o prota raciocina. Até aqui tudo bem. O oponente tem um poder forte e uma defesa boa, mas como ele é mais lento do que eu vou lutar calmamente. E desviando de outro soco, entende. Então é por isso que se fica em vantagem quando você sabe os poderes de despertado do seu oponente.
Ele lança um chute na perna do cara, que cai de joelhos, gemendo, e, irritado, reclamando: "Você não vai me derrubar assim." E o prota esclarece: "Eu sei, mas isso não foi para derrubar ele." Ele começa a lançar vários socos, objetivando: "Foi para dar dano nas pernas dele, e assim eu consegui ficar ainda mais rápido do que ele." O pessoal fica boquiaberto e a garota admira. "Eita!" O Jeong-Soo geme de dor, arfando de cansaço e lamenta: "Porra, se eu tivesse acertado esse pirralho pelo menos uma vez, ele iria cair na hora." E o Sr. Jang conclui: o Ji-won não tem só velocidade. Ele está usando a velocidade dele propriamente para aumentar o dano ao seu oponente. De onde essas crianças surgiram? Não tem mais necessidade de assistir isso. O Jeong-Soo arfa de cansaço, enquanto ele encerra: "Chega!" O Jeong-Soo fica confuso com isso. E o prota é aliviado: "Ufa!" E o Jeong-Soo vai em direção ao Sr. Jang, afirmando: "Eu ainda posso." E o Sr. Jang encara-o sombriamente, questionando: "Se eu te der mais tempo, você acha que consegue mudar o resultado?" O Jeong-Soo fica cabisbaixo, frustrado. "Droga, essa foi a minha primeira impressão, mas eu tenho que ganhar a atenção dos executivos dos grupos. Não importa o que aconteça." O prota caminha em direção ao Woo-in, que faz um joinha para ele. Ao ver isso, o prota ri, meigamente. E o Kaiden avalia: esse lugar supera as minhas expectativas. Eu posso sentir uma energia poderosa aqui e ali. É interessante que eles ensinem as crianças em um único lugar, mas eles se esforçam mais do que eu imaginava." E se espanta com algo, chocado. "Hã?" Ele observa um velho e reconhece: "Seong-ik-han? Por que esse cara está aqui?" E o velho se espanta notando: Um gato? Ele é vira-lata?" E o outro responde: "Não, senhor. De acordo com os registros, ele é um gato de um não afiliado que chegou recentemente." E o velho fala: "É mesmo?" Ele encara o Kaiden, que o encara de volta, e o Kaiden preocupa-se. Droga, ele percebeu alguma coisa? E o cara se abaixa, todo bobinho, estendendo a mão para o Kaiden e convidando: quem trouxe um gato tão fofinho? Eu queria poder te pegar. Que pena que você já tem um dono, mas não vai doer brincar um pouquinho comigo. O que você acha? Eu vou te dar uns petiscos." E a cena corta para o treino, onde o Sr. Jang chama: "Próximo!" É mostrado o de cabelo vermelho, apresentando-se: "Eu vou." E olha para trás, esperando. Agora que os baixinhos acabaram, o Sr. Jang decide: "Ji-hye, vai você agora." E ela obedece: "Oh, sim, senhor." E caminhando em direção ao de cabelo vermelho, ela provoca: "Gang-woo Choi, você não vai me bater com essa sua força, né?" E o Gang-woo ri, respondendo: "Eu não quero, mas eu não tenho escolha." E ela, toda fofinha, pede: "Pega leve comigo." E o Gang-woo promete: "Claro, eu seria muito cruel se eu usasse toda a minha força." E mente: "Cruel o caralho. Só nos conhecemos há 1 mês. Por que eu ligaria para você?" O sinal começa a tocar e ele sorri, avisando: "Só não se mova se quiser que isso seja menos doloroso." Mas ele se espanta ao ser levantado e indaga: "Hã? Mas o quê?" Ela o levanta bem alto e ele se espanta, gritando: "Ei, me põe no chão agora!" E ela, sorrindo, comemora: "Peguei ele." Que idiota, deixou a guarda baixa. E o cara reclama: "Ah, que droga." E ela adverte: "Para de se contorcer e fica parado. E se os meus braços se cansarem e eu te derrubar?" O cara se assusta: "O quê?" E o outro comenta: "Nossa, se ele cair daquela altura está ferrado." E o Gang-woo sorri, implorando: "Ei, Ji-hye, você não vai me derrubar daqui, né?" E ela justifica: "Desculpa, eu não tenho escolha." Mas relaxa, para um despertado como você, cair dessa altura não vai te matar. E ele pensa: está me zoando, né? E ela raciocina: eu nunca derrubei alguém dessa altura, então como eu saberia o quanto ele vai se machucar? Eu queria levantá-lo mais, mas eu tenho os meus limites. E sombriamente decide: eu estou me cansando, então eu vou soltar ele agora. Eu vou ter problemas se ele continuar bem, então eu vou colocar ele no ponto mais alto possível. E soltando-o, sorri, lamentando: desculpa, Gang-woo. O Gang-woo se espanta, reclamando: ei, ele é solto e caindo berra, batendo no chão que nem uma tábua. O Jeong-Soo observa, refletindo:
Eu pensei que era um poder inútil, mas se agora pode ser usado assim, então... O Sr. Jung observa, e o cara, todo ferrado no chão, ameaça. Ah, vai se ferrar, você está morta. E ela, com um sorriso doido, provoca. Pelo jeito, uma vez não foi o suficiente. Ela começa a levantá-lo de novo, enquanto ele suplica. Ah, para. E ela, toda boba, sorri meigamente, repetindo. Vamos lá, você parecia que queria me matar até agora há pouco. Bom, desculpa de novo. Ela o solta. Ele geme de dor. O prota encara a cena, intrigado, enquanto ela chega perto, perguntando. Hã? Ele desmaiou? Ele vai ficar bem, né? O outro treme de medo e o Sr. Jung ordena. Você, leve o Gang-woo para o centro médico. E o garoto obedece. Oh, sim, senhor. E o prota chega perto, oferecendo. Ah, eu vou te dar uma mão. E o garoto agradece. Valeu. Enquanto o prota o ajuda, ele sai. O prota o observa. E o instrutor Jung pede. Ji-won, treine com a Ji-hye dessa vez. E o prota se espanta, questionando. Perdão? E o instrutor Jung explica. O Jong-soo lutou 2 vezes, então vocês também vão. E o Woo-in levanta a mão lembrando. Sr. Jung, eu também só lutei 1 vez. E o Sr. Jung nega. O seu teste acabou. E avalia. Não tem necessidade de ver mais do Woo-in. Aquele moleque é quem está em questão. O nível de habilidade dele ainda não ficou claro. E manda. Ji-won e Ji-hye, se preparem. O som do início da luta começa a tocar e ela planeja. Ele parece ser bem rápido. Eu estou um pouco preocupada porque ele sabe dos meus poderes, mas isso não vai ser um problema tão grande, né? Eu só vou levantá-lo no ar e derrubá-lo algumas vezes como fiz com o Gang-woo. O prota se prepara para a luta e o sino de começo soa. Ela estende a mão, utilizando o poder, mas se espanta, surpreendendo-se. Hã? O prota aparece do lado dela. Ela fica confusa, e o prota prepara o soco, acertando-a nas costelas e jogando-a para longe. Ela cai no chão e ele se espanta, confuso. Hã? Hã? E o Jong-soo cerra os dentes de raiva, inconformado. Que velocidade foi essa? Ele não usou a aceleração máxima quando ele estava lutando comigo? E o Sr. Jung percebe. Ele está mais rápido do que antes. E o prota sai correndo, culpado. Eu fiquei muito nervoso depois de ver ela lutar. Eu usei mais força do que eu deveria. E pergunta, ah, você está bem? E preocupado, chama, Ji-hye, e o Sr. Jung analisa. Eu percebi que ele não tinha ido com tudo antes, mas isso supera as minhas expectativas. Ele foi treinado para lutar, usando os poderes em vantagem dele. E o prota, todo preocupado, pede, Sr. Jung, a Ji-hye desmaiou. E o Sr. Jung tranquiliza. Não se preocupe. A durabilidade dos corpos dos despertados é diferente da dos corpos de pessoas comuns. Depois de ser tratada no centro médico do colégio, ela vai se recuperar logo. E o prota, com lágrimas nos olhos, fica aliviado. Sério? Que alívio! Ele limpa as lágrimas enquanto o Sr. Jung julga. Que coração mole! A cena se volta para o dormitório. E o prota adentra o quarto, cumprimentando. Sr. Kaiden, eu voltei. E o Kaiden o recebe. Ei! E o prota chega perto, perguntando. Como foi o seu dia? Você comentou que ia dar uma olhada nesse lugar hoje. E o Kaiden relata. Ah, nada de especial aconteceu. Eu só fiquei surpreso em descobrir que tem um monte de despertados fortes aqui. E admite, Seong-ik Han. Eu soube que ele se aposentou, mas eu não esperava ver ele aqui. Que irritante. O prota se senta e o Kaiden quer saber. E como foi seu primeiro dia de aula? E ele conta. Ah, o instrutor nos fez treinar um com o outro para ver o quão bom nós somos. E o Kaiden se interessa. Ah, é? E sorri, constatando. Parece que você venceu. E o prota fica com um sorriso bobo, levantando 2 dedos e confirmando. Sim, eu lutei 2 vezes e ganhei nas 2. E o Kaiden sorri e elogia. Olha só você. Claro que você ganhou. E o prota narra. Ó, o meu primeiro oponente podia aprimorar a força e o corpo dele. Ah, é, ele falou que podia levantar 100 quilos com uma mão. Isso não é incrível? E o Kaiden discorda. Não mesmo. E o prota continua. Eu sabia que eu era mais rápido que ele, então eu só aumentei a minha velocidade o suficiente para desviar dos ataques dele, e lutei calmamente. E detalha.
Eu dei dano nas pernas dele para desacelerá-lo. E o Kaiden, boquiaberto, admira. Ó, que esperto. E o Prota, modesto. Nada. Eu só fiz o que você me ensinou. E o meu segundo oponente podia usar telecinese. Ela levantou uma pessoa no ar e a derrubou a 20 metros do chão. E o Kaiden informa. É assim que esse poder normalmente é usado. E o Prota confessa. Uau, sério? Eu não sabia. Então eu fiquei bem nervoso e a derrubei de uma vez. E o Kaiden brinca. Você tem pé frio, hein? Sabe, a primeira vez que eu enfrentei um oponente assim. E a cena corta para um flashback, onde o diretor Han reflete. Eu não consigo acreditar que tive dificuldades contra um moleque como ele. E questiona, qual é o seu nome? E o Kaiden responde, Kaiden. O diretor o encara declarando, então você é o Kaiden. Eu imaginei que você fosse só um moleque que não sabia o seu lugar. Eu não esperava que você fosse tão forte assim. E o Kaiden comenta, eu não esperava que você fosse tão forte assim também. E sorri, acrescentando, eu imaginei que você fosse só um velho ocupando o cargo. E o Sr. Han o encara. A cena retorna para o presente, onde alguém indaga, está tudo bem? E o velho olha para trás, respondendo, ah, são apenas velhas memórias, desculpa. Eu me distraí por um momento. Comentam que o Kaiden está desaparecido, então... E o Kang confirma. Sim, senhor. Como ele tinha conflitos com outros despertados, ele chamava a atenção onde quer que estivesse, mas ele não foi visto recentemente. O diretor Han faz um barulho. E o Kang pergunta, você também está interessado em Kaiden? E o diretor Han se espanta, sombrio, respondendo, não tem uma única pessoa que não esteja interessada nele, entre os despertos renomados. E o Kang concorda. Sim, isso é verdade. A cena retorna para os dormitórios. Ela mostra Kaiden cultivando, e o Prota sai, anunciando, Sr. Kaiden, eu vou saindo. E o Kaiden pondera, eu preciso concentrar o meu foco na minha recuperação. Se o Seondik Han descobrir quem eu sou antes de me recuperar, as coisas podem sair do controle. E cogita, eu não esperava encontrar ele aqui, já que ele se aposentou. O que ele planeja? Isso é irritante. E a cena retorna para o galpão de treinamento, onde o Prota chega, cumprimentando. Oi! O pessoal olha para ele, sem resposta, e ele junta as mãos, perguntando, Ji-hye, você está se sentindo bem? Deve ter sido doloroso. Eu fiquei muito nervoso e perdi o controle da minha força, e eu sinto muito mesmo. E fazendo um sinal de joinha para o outro, ele indaga, Ganguo, você está bem? Você caiu daquela altura? E o Ganguo se espanta respondendo, sim, eu vou sobreviver. E pensa, matutando, por que ele está agindo como se fosse meu amigo? E o Prota elogia, você é incrível. E chegando perto do outro, pergunta, Woo-seok, você voltou bem ontem? E Woo-seok responde, sim, e o Prota chega perto do outro, questionando, Jong-soo, como você está se sentindo? Parece que você já se recuperou. Como você se recuperou tão rápido? E o Jong-soo pensa, intrigado, esse cara está me desprezando? O Prota se espanta enquanto o Sr. Jang chega gritando, atenção, todos! E ordena, comecem a correr e não parem até eu mandar. E o pessoal se espanta, questionando, o quê? E o Sr. Jang determina, Jeong-soo e Gang-woo, vocês precisam correr 2 vezes mais rápido que Woo-seok e Ji-hye. E o Jong-soo olha para o lado, questionando, intrigado. Qual é o ponto disso? Isso não é aula de educação física. Eu não vim para esse colégio de despertados para correr. E o Sr. Jang avisa. E para vocês dois devem correr 3 vezes mais rápido que os outros. E o Prota começa a correr, confirmando. Sim, senhor. E o pessoal pensa, em dúvida. Qual é a deles? E o Sr. Jang olha para o lado perguntando, vocês vão ficar parados aí? Eles começam a correr, e a cena muda para um tempo depois. Ela mostra eles todos ferrados, bufando de cansaço, e a Ji-hye, caída ao chão, lamenta. Isso está me matando. Como ele pode fazer a gente correr a toda velocidade por 5 horas seguidas? E o Sr. Jang informa, bom trabalho a todos. Vocês terminaram um pouco tarde, mas não se esqueçam de comer no refeitório. Vejo vocês amanhã. E o Prota pede, licença, Sr. Jang. E pergunta, a aula de hoje já acabou? E o Sr. Jang questiona,
O quê? E o Prota explica. Eu entendo que a aula de ontem acabou por conta dos ferimentos do treino, mas a aula de hoje acabou bem cedo também. E o Sr. Jung esclarece. Por hoje é só. Também é importante se nutrir apropriadamente e deixar o seu corpo se recuperar. E o Prota concorda. Sim, senhor. E olha para o lado, convidando. Vamos comer? O pessoal fica incrédulo com o entusiasmo do Prota. E a cena retorna para o refeitório, onde alguém reclama. Ah, nem sobrou energia para comer. Isso não é injusto? E o Prota come, confuso, enquanto Ji-hye observa. Entendo ter salas de aula diferentes dos alunos afiliados, mas também termos um refeitório e um prédio diferentes? Aposto que eles comem comidas diferentes das nossas também. Eles se alimentam enquanto ela continua. Falando nisso, qual foi a dessa aula de hoje? Ele só fez a gente correr o tempo todo. É aula de educação física ou o quê? E cabisbaixa desabafa. Eu não vim aqui para ser treinada desse jeito. E o Jong-soo reflete. Isso não vai dar certo. Eu preciso me afiliar a algum lugar, não importa a quê. E o Prota sugere. O Sr. Jung provavelmente está pensando em alguma coisa. E a Ji-hye aponta para ele, enraivecida, acusando. Ah, você quer se fazer de legal e falar que nós somos os caras maus? É sério? Seu poder de despertado pode ser forte, mas isso não significa que você pode ignorar as nossas opiniões. E o Prota se defende. Não foi isso que eu quis dizer. E a Ji-hye olha para cima e adverte. Se você não sabe de alguma coisa, então não fala. Antes de vir para o colégio, eu aprendi umas coisas com o grupo que me trouxe aqui. Isso inclui corrida? Se as pessoas soubessem que passamos a aula inteira correndo, eles iriam rir da nossa cara. E o Prota argumenta. Ah, mas eu acho que deve ter um motivo. E ela questiona. Ah, e o que você sabe para dizer que tem um motivo? E alguém chega, perguntando. Como assim? Vocês só estão almoçando agora? E o Prota indaga. Hã? O que vocês dois estão fazendo aqui? E o Jisuke explica. A aula acabou. E a gente ficou entediado, então viemos aqui. E o pessoal especula. Jisuke da Shinhwa e Subin da União? Por que eles estão aqui? A Subin se espanta e olha para o Woo-in, constatando. Você já comeu tudo, não é? E conjectura. Você estava com tanta fome assim? E o pessoal murmura. Eles não só conhecem Jisuke, mas também Subin, e eles parecem ser bem próximos. A cena corta para outro local no prédio, onde alguém chama. Gi-wook. É o In-hyuk, que chega perto, tocando nas costas dele, comentando. Quanto tempo? Eu encontrei o Seong-han aqui também, e o Sr. Jang confirma. Eu soube que ele está aqui. E o In-hyuk sugere. Podemos nos reunir algum dia? Nós raramente nos vemos assim. E o Sr. Jang chama. In-hyuk? Ele olha para o lado, questionando. No que a Shinhwa e a União estão pensando? E o In-hyuk pergunta. Como assim? E o Sr. Jang explica. Ji-won e Woo-in, para mim, parecia que eles já estavam afiliados à Shinhwa e à União, e sendo treinados nesses dois grupos. E o In-hyuk suspira, contando. Tem uma longa história por trás desses dois, mas o que você disse não é verdade. Eles causaram algum problema? E o Sr. Jang responde. Problema? Bom, Ji-won se recusou a seguir uma ordem minha no primeiro dia de aula. E o In-hyuk se surpreende. Ah, sério? O Ji-won não é do tipo que se comporta assim. O que ele se recusou a fazer? E o Sr. Jang relata. Eu perguntei qual era o poder de despertado dele, mas ele se recusou a me contar. E o In-hyuk indaga. Hã? Por quê? E o Sr. Jang continua. Ele disse que não queria desapontar quem o ensinou a ocultar o poder, mesmo se perguntando. Bom, eu acabei descobrindo depois, e o In-hyuk observa. Ele não queria desapontar quem o ensinou isso? E lembra do Prota contando o poder, e ele afirmando que não deveria contar. O Sr. Jang fica confuso, olhando para In-hyuk todo corado, e estranha. Hã? O que deu nele? E a cena corta para o pessoal correndo novamente. Woo-in e o Prota correm juntinhos. A cena mostra os outros dois cansados, e o Sr. Jang observa pensativo. Woo-in e o Prota passam por eles, e eles se espantam enquanto Ji-hye comenta. Cara, eles são uns monstros, eles nunca ficam cansados? E o Jong-soo pragueja. Que droga! E o Sr. Jang brada. Parem!
e a senhorita Jirê cai de joelhos, arfando. Eles ficam todos cansados, caídos ao chão, enquanto ela reclama: "Ah, eu não consigo correr mais." E o Sr. Zhang informa: "Bom trabalho por hoje. Agora, vão comer e descansar." E o Prota confirma: "Sim, senhor." E a Jirê levanta a mão, pedindo: "Licença, Sr. Zhang." E o Sr. Zhang pergunta: "O que foi?" E ela desabafa: "Eu não aguento mais." E questiona: "Tudo o que a gente fez nos últimos dias foi correr. Por quanto tempo vamos continuar fazendo isso? Nós não viemos aqui para virar corredores." E o Gang-woo concorda: "Ela tem razão. Eu acho que é injusto sermos tratados de forma diferente dos afiliados." E o Sr. Zhang indaga: "Você acha que é injusto?" E o Gang-woo afirma: "Sim, senhor." E a senhorita Jirê argumenta: "Eu soube que os cardápios são diferentes. Também temos prédios e quadras de treinamento diferentes, e eles têm diferentes professores para cada aula, enquanto só temos um. O colégio se importa com a gente? Sinceramente, não sei por que eu vim aqui." O Prota e o Woo-in observam, enquanto o Sr. Zhang questiona: "Então, vocês querem tratamento especial como despertados?" E ela corrige: "Não, nós só queremos tratamento igual ao dos outros alunos." E o Sr. Zhang, com uma expressão sombria, pergunta: "Vocês querem ser tratados iguais aos outros alunos? Vocês acham mesmo que vocês são iguais a eles?" E explica: "Todo esse curso foi criado pelos grupos dos afiliados. Cada um desses grupos tem uma longa história e uma influência imensa nesse país. Os estudantes com que vocês estão se comparando são as elites que foram treinadas por esses grupos desde crianças. Comparado a eles, o que vocês têm? Experiência? Poder?" Eles ficam sombrios, enquanto o Sr. Zhang continua: "Vocês não são melhores que eles em nada. Então, por que vocês deveriam ser tratados igualmente?" E se virando, conclui: "Se não estiverem felizes com o sistema do colégio ou com o meu estilo de ensino, podem sair." O colégio e os grupos não são instituições de caridade. Eles ficam sombrios, e a cena retorna para o refeitório, onde eles se alimentam. E a senhorita Jirê provoca: "Olha só vocês dois devorando as suas comidas. Bom, vocês não têm nada a perder, não é?" E o Prota pergunta: "Hã?" E ela alfineta: "Vocês pareciam ser bem próximos de Jizuki da Shinwa e de Subin da União. Quando o colégio acabar, eu aposto que vocês dois vão acabar entrando na Shinwa ou na União, de um jeito ou de outro." E o Prota esclarece: Nós somos amigos, mas isso não significa que podemos entrar na Shinwa ou na União facilmente assim." E ela se vira, duvidando: "Ah, tá, como se alguém fosse acreditar nisso." E ele insiste: "Mas não podemos mesmo." E ela ironiza: "Certo, certo." E o Gang-woo questiona: "Bom, então quer dizer que a gente vai ter que continuar correndo na aula?" Eu não acho que o Sr. Zhang vai mudar de ideia. E a senhorita Jirê mexe no cabelo, lamentando: "Não dá. Eu não posso perder o meu tempo assim. Os afiliados já estão muito mais adiantados." E o Jong-soo manda: "Pare de reclamar." E encarando-os, adverte: "Como o Sr. Zhang disse, não tem como esperar um tratamento igualitário. Nós deveríamos ser gratos por estarmos aqui." Ela o encara e retruca: "Ei, Jong-soo, por que você está dizendo essas coisas? Eu estava bem antes de vir aqui. Eu não preciso ficar presa nesse lugar que nem você." E o Jong-soo argumenta: "Nós deveríamos parecer extraordinários vivendo entre as pessoas comuns. Mas, como despertados, você acha mesmo que somos tão especiais assim? Temos sorte de sermos notados pelos grupos normais. Você sabe o que poderia acontecer se você entrasse em grupos suspeitos?" E ela pergunta: "Hã? Como assim?" E se virando para eles, indaga: "O que foi? Vocês sabem?" E o Jong-soo se levanta, avisando: "Não fique chateada com o Sr. Zhang. É só ficar quieta." Ele parte e pensa, irritado: "Esses idiotas só sabem reclamar." Ele se espanta com alguém. Um berro ecoa, e ele recebe um tapão no rosto. E o cara esbraveja: "Porra, você está me zoando?" E reclama: "Você me disse para confiar em você, mas tudo o que você fez foi ser dominado pelos caras que a Shinwa e a União trouxeram." E o Jong-soo se desculpa: "Sinto muito." E o cara, irritado, rosna: "Você sente muito?" Ele lança um chutão no estômago de Jong-soo, que cai todo ferrado enquanto o cara ameaça: "Você acha que uma desculpa vai resolver tudo? Você sabe o quanto eu fui humilhado por sua causa?" E pensa furioso: "O fodido do Jisuke riu da minha cara."
E o Jeong-soo, caído, se justifica. Tinham despertados que eram muito mais fortes do que eu esperava. E o cara esbraveja. Forte é o caralho, eles só são fortes entre fracos como vocês. Que desculpa de merda. E o Jeong-soo se irrita. Fica pensativo enquanto o cara ameaça. Se isso acontecer de novo, você não vai poder entrar na Baekdu. E eu vou te matar, entendeu? E o Jeong-soo concorda. Sim. E o cara parte, reclamando. Ah, que irritante. E o outro questiona. Soo-cheon, por que você perde tempo lidando com um idiota feito ele? Jeong-soo fica pensativo. Ele se levanta e, limpando o sangue, afirma. Isso não é nada. Eu vou entrar na Baekdu. Não importa o quê. E a cena retorna para o Sr. Jang, que brada. Luta entre os alunos afiliados e não afiliados. Isso é ridículo. E o outro comenta. Eu ouvi dizer que os seus alunos reclamam de não terem tratamento igualitário. E sorri, provocando. Eu te disse que eles só pediriam mais, em vez de agradecer por estarem aqui. E o Sr. Jang justifica. É porque eles só descobriram recentemente que são despertados. E o cara pergunta, e? Eles podem voltar a viver como pessoas comuns? E responde, não, né? Então isso vai ser bom para eles também. É o seu trabalho ensinar a eles o quão difícil é viver nesse mundo antes que seja tarde. E o Sr. Jang olha para o lado protestando. Sr. Kang, isso é um absurdo. E o Sr. Kang ordena. Todos os outros instrutores já entraram em acordo. Prepare os seus alunos. O Sr. Jang fica pensativo. E a cena mostra Kaiden lançando várias pancadas. Ele solta uma aura incrível. E o prota, completamente esbaforido, elogia. Uau! E o Kaiden, se achando, se gaba. Você viu isso? Se chama soco de gato. Eu acabei de pegar o jeito. E aquilo nem foi o meu máximo. E o prota chama. Sr. Kaiden? E o Kaiden pergunta. O que foi? E o prota, todo bobo, levanta um dedo pedindo. Pode me bater com aquilo? O Kaiden fica incrédulo, enquanto o prota implora. Por favor, só uma vez. E o Kaiden alerta. Isso pode te matar, criança. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!